O que eu perguntaria à professora, Diego, diante desse cenário, é se ela vislumbra, a despeito dessa inação da ONU, um vetando o outro, se ela vislumbra alguma perspectiva de que este conflito, que se pronuncia como um conflito longo, pode abrir alguma fresta, alguma perspectiva para a discussão de uma solução de paz, a ressurreição daquela tese dos dois estados. Acha possível, professora? Obrigada pela pergunta. Eu não vejo possível com as atuais lideranças. Enquanto o Hamas estiver no poder na faixa de Gaza e também ganhando apoio na Cisjordânia, e enquanto Benjamin Netanyahu estiver no poder em Israel, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade de acordo de paz e a possibilidade de uma discussão de dois estados para dois povos. É necessário que tenhamos lideranças como aquelas que lideraram a assinatura dos acordos de Oslo nos anos 90, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Isso não temos, infelizmente, não temos lideranças como essas hoje em dia, nem ao lado palestino, nem ao lado israelense. Então, para que possamos vislumbrar a volta das negociações, a volta de um diálogo e pensar sobre um futuro pacífico na região, é necessário lideranças que aceitem negociar e também fazer concessões, né? Necessário discutir fronteiras, discutir territórios, desocupação dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, reparações, indenizações, né, e a construção realmente de confiança, algo que é muito difícil com as atuais lideranças. Infelizmente, é o cenário que temos hoje. Oi, Thales, bom dia. Acho que está no mudo, Thales. Bom dia. É, Professora, a apuração que eu tenho é que a grande preocupação do Brasil, não há um otimismo muito grande com essa nova tentativa de se produzir um documento pacificador na ONU, né? É, Nem mesmo os diplomatas brasileiros estão achando que dessa vez vai. Eles têm que tentar por força do ofício e vão até o final tentando por força do ofício, mas o grande temor no momento do Brasil é quanto aos nossos nacionais que lá estão e que não estão em condições de sair. É, a impressão que passa é que há, de fato, uma certa má vontade de Israel com o Brasil, que não só na presidência do Conselho de Segurança da ONU, também nessa negociação toda para a retirada dos brasileiros de Gaza. Não houve boa vontade nenhuma de Israel. Então, uma primeira pergunta para a senhora é sobre essa questão: se há má vontade de Israel com relação ao Brasil, se a senhora nota isso. Uma segunda questão é o resultado para Israel dessa postura radical. O fundamentalismo ele leva a atitudes fundamentalistas de ambas as partes. O Hamas foi absolutamente aterrorizante, desculpe usar a palavra, diante do ato de terrorismo, e Israel está respondendo de uma maneira quase inaceitável, que está revertendo-se contra ele no resto do mundo, né? Agora a gente está vendo atitudes irascíveis em várias partes do mundo contra os judeus civis, que não tem nada a ver com o ato do Netanyahu. Então, eu pergunto à senhora se a outra pergunta, além da questão de Israel com o Brasil, se Israel não acaba também se prejudicando perante o mundo com essa atitude. Obrigada pelas perguntas. Começando, falando da relação Brasil-Israel, acredito que não é uma relação de má vontade só com o Brasil, porque não foi permitida a saída de estrangeiros de nenhum país, né? E isso por Israel e também pelo Egito. Tá? E lembrando que Gaza faz fronteira com o Egito e o Egito também não permitiu a saída nem de estrangeiros, brasileiros incluídos, nem mesmo de palestinos que gostariam, né, de sair de Gaza e se tornarem refugiados.
Obviamente, Israel se preocupa com a entrada também de terroristas do Hamas, que poderiam se infiltrar no meio desses civis, e essa é a justificativa que eles dão. E o Egito também diz que não tem como receber esses estrangeiros e também os próprios civis palestinos que gostariam de sair de Gaza. Essa é a justificativa oficial dada pelos dois países. A questão é que, no caso de Israel, eles não vê o Brasil como um ator neutro no sistema internacional. Apesar do Brasil buscar esse posicionamento de negociador, né, de mediador no conflito, é esperado que as partes vejam o mediador como neutro, o que Israel não vê. Israel vê o Brasil como a favor da Palestina e como a favor do Hamas, uma vez que não teria chamado o Hamas de terrorista. Tudo isso, na visão israelense, acaba corroborando para essa, né, má vontade, para essa inação do governo israelense no pedido brasileiro para a retirada dos brasileiros. Então, eu acho que tem um pouco desta visão. Israel acaba tendo uma visão muito reativa no cenário internacional, que contribui para o seu isolamento, mas também porque se sente isolado, né? Tem uma reação à comunidade internacional a qualquer crítica que é feita a Israel, principalmente após os ataques do Hamas. Ligando agora à segunda pergunta, eu concordo plenamente. Eu acho que a imagem de Israel no cenário internacional está muito deteriorada. E eu me questiono se essa guerra atual ainda vale a pena para Israel. Eu tendo a ver que não vale mais a pena. Sempre é importante reiterar que Israel tem o direito de se defender, como fez aos ataques do Hamas do dia 7 de outubro, mas a guerra tem chegado a um ponto que está fazendo mais mal a Israel do que um possível bem, né, que poderia surgir no futuro, porque o Hamas, mesmo Israel sendo militarmente superior ao Hamas, é impossível pensar numa destruição do Hamas total. Isso porque o Hamas se alimenta de uma ideia, se alimenta de uma ideologia, e essa ideologia tem ganhado muitos adeptos. Vemos agora também na própria Cisjordânia, muitos palestinos da Cisjordânia que antes não apoiavam o Hamas, agora estão apoiando o Hamas frente à situação que tem acontecido na faixa de Gaza. Então, Israel tem que considerar que é importante a opinião pública internacional, mesmo que Israel considere ela injusta, né? Mesmo que, obviamente, o antissemitismo que tem crescido seja completamente infundado, não tenha justificativa plausível. Israel tem que considerar que as ações que tem feito em Gaza estão gerando mais malefícios à política israelense, de isolamento internacional, de diminuição no apoio internacional, e que isso afeta os seus cidadãos civis e os judeus na diáspora, que têm sofrido cada vez mais com o antissemitismo. E será que as consequências que Israel busca com essa operação, que é a destruição do Hamas, serão alcançadas? Né? Esse é um questionamento que o governo tem que se fazer nesse momento e pensar, é óbvio, mesmo que a guerra não acabe, não haja um cessar-fogo, tem que pensar em abertura de corredores humanitários. Isso ajudaria muito a imagem de Israel no cenário internacional agora. Professora, por favor, Diego, por favor. Não, eu ia chamar um relato de uma brasileira que está lá aguardando para ser resgatada, e na sequência o Josias já emenda a próxima pergunta. Vamos ver. É difícil de encontrar água e gás, e a comida também tá acabando no país, por causa que as fronteiras estão fechadas, mas a embaixada está nos ajudando em tudo que é possível. Ontem à noite foi terrível, a gente não conseguiu dormir. Todas as noites, verdade, são terríveis. A gente não consegue dormir, não consegue ficar calmo de tantos bombardeios que eles jogam perto em todos os lugares. A gente espera que as fronteiras vão abrir logo. Josias. Eu queria saber da professora como que ela analisa o papel do Brasil nesse conflito, né? O Brasil teve, ou por coincidência, estava ocupando a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU quando a guerra explodiu, deixa essa presidência rotativa nesta terça-feira, e eu queria saber da professora se o papel desempenhado pelo Brasil nesses últimos dias produziu algo que possa agregar à imagem do país, a despeito do fracasso, da impossibilidade de votação de uma resolução humanitária por conta dos vetos, ora dos Estados Unidos, ora da Rússia e da China,
se, a despeito desse fracasso, dessa frustração, se essa atuação do Brasil pode ter representado um ganho para a imagem da diplomacia brasileira, que parece retornar aos trilhos, né? E se isso pode resultar também em benefício político para o Lula, que errou muito em relação às posições que adotou no confronto provocado pela Rússia na Ucrânia, e agora parece ter corrigido o seu linguajar, né? Acha que o Brasil sai bem dessa sua gestão no Conselho de Segurança, professora? Eu acho que o Brasil conseguiu, de fato, retornar a um lugar que era tão esperado de protagonismo. Isso que havia sido perdido nos últimos anos e que foi retomado agora, coincidentemente, com o Brasil ocupando essa cadeira, né, na presidência do Conselho no mesmo momento da guerra. É uma coincidência infeliz, mas que levou o Brasil também a ocupar um espaço de protagonismo e de liderança no cenário internacional. A minha crítica à postura do Brasil, nem tanto à postura do presidente Lula, que eu acho, concordo, que acertou o tom, né, agora nas suas falas, acredito que foram falas muito acertadas desde o início do confronto, mas a postura do Brasil no Conselho de Segurança especificamente, eu só faço uma crítica a ter levado à votação a primeira resolução que os Estados Unidos vetaram. Isso porque é sabido, e qualquer, né, pessoa que estuda Conselho de Segurança sabe que os vetos não são muito comuns, os vetos são raros, porque já é sabido nos bastidores quando pode ter possibilidade de veto ou não. Os diplomatas se conversam nos bastidores e já vão indicando a sua possibilidade de voto. E é sabido que, neste caso, os Estados Unidos indicaram que não poderiam votar a favor da resolução proposta do Brasil inicialmente, porque o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, estava em Israel. E a orientação que a Casa Branca mandou para a chancelaria dos Estados Unidos e os representantes diplomáticos no Conselho de Segurança é que deveriam aguardar o retorno de Joe Biden da sua visita a Israel. Nesse cenário, então, era esperado, os diplomatas americanos sugeriram ao Brasil, à representação brasileira, que esperasse para apresentar a resolução em votação, o que não aconteceu. Né, os Estados Unidos acabaram vetando porque o Brasil apresentou a resolução. A resolução era muito boa, né, não estou criticando a resolução em si, critico que o Brasil, sabendo que os Estados Unidos poderiam vetar, teriam que ter esperado pelo menos mais 1 ou 2 dias para o retorno do Joe Biden e, quem sabe, a resolução poderia ter sido aprovada, evitando todo esse impasse que temos agora, porque a partir do veto dos Estados Unidos, isso gerou uma exposição muito negativa dos Estados Unidos no cenário internacional, o que levou posteriormente a outros vetos de Rússia e China a resoluções propostas pelos Estados Unidos. Então, isso gerou um impasse que não vai ser resolvido, né? Agora, o Conselho de Segurança está nesse impasse entre as superpotências, né, entre Estados Unidos, Rússia e China, que tem poder de veto. Então, não sabemos qual era o objetivo do Brasil em apresentar a resolução, sabendo que os Estados Unidos iriam vetar. Se era expor os Estados Unidos mesmo e expor essa incongruência na posição norte-americana, mas lembrando que o Brasil tem interesse também numa reforma do Conselho de Segurança da ONU. E é muito difícil que uma reforma seja aprovada, uma vez que o Brasil bateu de frente com um dos membros permanentes que possui poder de veto. Professora, pelo seu relato, que é muito interessante, fica evidente que houve uma disputa de protagonismo entre o Brasil e os Estados Unidos. Ou seja, para os Estados Unidos, a presidência do Conselho pelo Brasil não foi boa. Mas é a tal história: ruim com o Brasil, pior com a China. Será que será pior com a China no comando do Conselho de Segurança da ONU? Quer dizer, a China foi uma das que se opôs aos Estados Unidos nesse período, né? E a China tem realmente poder, né? Diferente do Brasil. Ou seja, ela vai ser um adversário mais duro à frente do Conselho de Segurança da ONU. Ou não? A senhora, qual a sua posição?
Eu concordo, eu acho que com a China o cenário não deve melhorar e pode inclusive piorar por essas disputas de poder, né? Hoje nós vivemos em um sistema internacional multipolar com três superpotências, Estados Unidos, Rússia e China, que disputam, né, poder e protagonismo entre si, sendo que muitas vezes a Rússia e a China se aproximam para contrapor poder aos Estados Unidos, o que para os Estados Unidos é a pior situação possível, né? E isso se demonstra no Conselho de Segurança. Então, agora com a presidência da China, né, o Brasil ainda queria disputar um espaço de protagonismo, propondo, né, se colocando como mediador, propondo reformas, né, propostas humanitárias, propondo a resolução que colocava em discussão o estabelecimento de corredores humanitários e de trégua na guerra. E com a China, não sei se esse cenário realmente se repetirá. De qualquer forma, se acontecer, por exemplo, hoje na reunião, uma nova proposta apresentada por uma dessas três potências, com certeza as outras irão vetar. Então, é muito difícil vermos um avanço nessa discussão, apesar de ser um tema que, a princípio, parece óbvio, né, que as pessoas iriam concordar, né, e os países iriam concordar com o estabelecimento de um corredor humanitário. Mas as disputas e os interesses individuais desses países estão sendo colocados à frente das causas humanitárias e dos direitos humanos. Professora, como disse o Thales, é a China que assume, isso, no entendimento da senhora, uma avaliação, né, pode trazer hoje para a última reunião com o comando do Brasil alguma possibilidade de acordo? Quer dizer, um texto fechado pelo Brasil seria menos ruim do que um fechado pela China para os Estados Unidos, por exemplo? A princípio, sim, mas como há essa disputa e os Estados Unidos com certeza não aceitaram bem a exposição que o Brasil colocou, os Estados Unidos, forçando os Estados Unidos ao veto, né, tendo sido sinalizado que a resolução não poderia ser votada naquele momento enquanto Joe Biden estava em Israel, toda essa questão coloca os Estados Unidos em uma posição bastante reativa ao Brasil. Então, mesmo com a China estando em uma posição para os Estados Unidos pior do que o Brasil, os Estados Unidos com certeza têm uma restrição ao Brasil neste momento no Conselho de Segurança. Então, também para diminuir qualquer possibilidade de legado deixado pelo Brasil nesta presidência do Conselho de Segurança, não acho que haverá uma resolução, pelo menos não que os Estados Unidos aprovem. Professora, a desproporção da resposta de Israel àquela carnificina promovida pelo Hamas no dia 7 de outubro levou a um quadro que a senhora classificou aqui como um quadro de deterioração da imagem internacional de Israel. A senhora chega a questionar se essa resposta convém ou não a Israel, né? O que eu queria lhe perguntar é se avalia que os parceiros internacionais de Israel, sobretudo os Estados Unidos, podem também sofrer desgaste com esse tipo de reação fulminante que Israel resolveu adotar. A gente nota que países europeus já começam a ajustar o apoio a Israel às circunstâncias da guerra, não vão atenuando esse apoio à medida que aumenta o monturo de cadáveres, vão já acentuando a necessidade de abertura de corredores humanitários, de abertura para que os estrangeiros saiam da faixa de Gaza, e até o Joe Biden já andou dando declarações de teor humanitário, né? Acha que no caso do Joe Biden, que tem diante de si uma disputa eleitoral, isso pode trazer prejuízos? Sabemos todos que o voto judaico nos Estados Unidos é bastante relevante, é uma comunidade importante, daí inclusive esse apoio irrestrito dos Estados Unidos a Israel. Acha que o Joe Biden está errando na mão, em alguma medida ele vai refluir? Acha que ele pode ter prejuízos eleitorais? Falando primeiramente dos apoiadores de Israel, né, no cenário internacional, como você bem pontuou, Josias, exatamente, nós vemos os países europeus, né, fazendo um reajuste na sua posição, o que no início estavam demonstrando um apoio bastante significativo a Israel, esse apoio já vem diminuindo, até mesmo na reunião da Assembleia Geral da ONU, vários países se abstiveram na votação, exatamente porque não iam votar contra, né, porque ainda apoiam Israel, numa ideia geral,
geral, mas não podem se colocar como coniventes à situação humanitária que acontece hoje em Gaza. Então, é uma situação que, sim, pode haver um desgaste, por isso que os países europeus já têm mudado seu posicionamento. Dos Estados Unidos, tem a relação com as eleições que estão se aproximando, sim. E mais do que isso, o voto da comunidade judaica é muito importante, mas também o voto dos evangélicos, que apoiam Israel irrestritamente e que têm, em termos numéricos, uma importância ainda maior do que a comunidade judaica nos Estados Unidos. Até mesmo vimos agora, durante o final de semana, manifestações de judeus nos Estados Unidos contra, né, a guerra, a favor de um cessar-fogo, e que acabaram recebendo uma reação bastante brutal da polícia dos Estados Unidos contra a manifestação. Então, mais até do que a comunidade judaica, eu diria que para a eleição o voto evangélico é muito relevante. Para isso, o Joe Biden, ele se coloca ali numa situação de uma encruzilhada, porque pessoalmente, ele sempre foi bastante crítico à política israelense, à política de ocupação, à política dos assentamentos, mas agora se vê na necessidade de apoiar Israel de uma maneira mais contundente por conta dessa necessidade de ganhar as eleições. Vamos lembrar que a figura que mais representa um desafio para Joe Biden é Donald Trump. E Donald Trump é visto como um grande apoiador de Israel, é visto por muitos eleitores americanos como a figura que realmente está ao lado de Israel, o que interessa para boa parte do eleitorado. Então, essa é uma situação que Joe Biden tem que contornar, tem que mostrar esse apoio a Israel, mas agora faz esses discursos mais humanitários, tenta frear um pouco a ação israelense, também por suas próprias convicções pessoais e também parte do seu eleitorado que não aceita essa incursão como está sendo feita por Israel. Tem mais uma pergunta, Thales? Tá no mudo. Eu desligo normalmente para não atrapalhar os outros. Sem problemas. Eu achei muito interessante essa sua colocação sobre o voto protestante nos Estados Unidos, né? Quer dizer, os evangélicos, né? Usa-se mais agora a expressão evangélicos do que protestantes, né? Até por causa dos neopentecostais, etc. Muito interessante porque não há um grande eleitorado judaico, né? O grande eleitorado é o evangélico. E o evangélico nos Estados Unidos, e o evangélico em geral, é muito próximo de Israel. Eu perguntaria à senhora se isso tem alguma repercussão aqui no Brasil, na medida em que os evangélicos do Brasil tiveram uma proximidade também com Israel, via bolsonarismo, etc. Isso tudo aumentou essa proximidade dos evangélicos com Israel. Será que isso terá alguma repercussão na popularidade de Lula aqui no Brasil? Sim, né? Nós vemos esse mesmo quadro dos Estados Unidos também no Brasil. Então, esse apoio dos evangélicos, né? E aqui eu falo principalmente, né, de duas igrejas evangélicas, né? A Igreja Universal e a Igreja Assembleia de Deus, né? Porque no Brasil nós temos um grupo grande de evangélicos e eu não quero correr o risco de generalizar. Esses dois grupos religiosos, né, têm um apreço muito grande a Israel e representaram uma grande parte da bancada de apoio ao governo Bolsonaro, como vimos durante, né, os seus 4 anos de governo. Então, muitas políticas que eram ditas como pró-Israel do governo Bolsonaro eram também pressionadas por essas alas políticas que apoiavam o governo. E a própria polarização que nós estamos vendo nas redes sociais no Brasil referentes a este conflito, que está sendo enorme, né, essa repercussão nas redes sociais, como vemos agora sobre o conflito Israel-Palestina, tem muito reflexo da polarização brasileira. Então, ficou, né, no imaginário do brasileiro que Israel é igual a bolsonarismo e Palestina é igual a lulismo. Então, essa dicotomia, ela já foi estabelecida, o que dificulta, inclusive, né, o próprio diálogo, como nós vemos, né, nas redes, a reação do que tem acontecido. Então, podemos ver que nestas alas, né, mas que já eram, né, bolsonaristas,
veremos uma perda de apoio ao governo Lula, com certeza, né? O que pode acontecer, o que pode afetar no futuro, mas depende dos próximos posicionamentos do presidente Lula, que até agora eu acredito que foram muito acertados, é o descontentamento de algumas alas mais à esquerda, mas que não veem o conflito dessa maneira dicotômica, né? Não veem o conflito dessa maneira binária, né? Que estão em luta dos direitos humanos, que estão em luta da paz, não do terrorismo e não da exacerbação do conflito como vemos hoje. Mas até então as falas do presidente Lula foram muito acertadas e eu não vejo a partir das falas dele que isso possa acontecer. Mas é claro que essa reação e esse apoio dos evangélicos ao governo Bolsonaro e como os evangélicos têm esse apreço muito grande a Israel, a polarização no Brasil também é um reflexo da polarização do conflito no Brasil, desculpe, também é um reflexo da própria polarização da política brasileira. Carina Calandrin, doutora em Relações